Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta à nossa aula de elementos de álgebra e análise tensorial para mecanismo contínuo. Então, o que eu vou apresentar para vocês nessa aula são conceitos a respeito da identidade de segunda ordem, que a gente já viu anteriormente, e também apresentar para vocês a identidade de quarta ordem, que faz mais sentido quando a gente já viu a noção de produto tensorial de segunda ordem, tá? De contração tensorial de segunda ordem, desculpa. Então, começando primeiro com a identidade de segunda ordem, como vocês já devem ter visto, essa daqui, propriamente dita, é a definição da identidade de segunda ordem. E quando eu estou fazendo a contração dela, tanto simples quanto dupla, com um determinado tensor genérico, surgem características especiais que a gente deve acabar mencionando para vocês. Então a ideia é eu primeiro fazer esses cálculos, mostrar para vocês o que acontece, e aí então eu chegar e fazer alguns comentários a respeito, tudo bem? Então vamos lá. Primeira vez, a gente já viu anteriormente, eu vou mostrar para vocês de novo, mas a gente vai fazer um cálculo da identidade de segunda ordem com um tensor A genérico. Como vocês podem ver, eu escrevi ele em termos de K e L para representar absolutamente qualquer coisa, tá? Então quando eu for efetuar esse cálculo, o que a gente vai ter? Delta, IJ, EI, EJ, contraído, contração simples nesse caso, com o valor genérico A, KL, EK e L, tá bom? Então, a gente está falando de contração simples, a gente vai acabar contraindo essas duas bases aqui. O que a gente tem? Vai surgir um delta JK. Então, isso daí vocês já estão craques. O que a gente vai ter? Delta IJ, AKL, delta JK, EI e EL. Tá bom? Então, o que é a ideia do que eu quero mostrar para vocês? Então, a gente vai ter que resolver isso daqui e a gente vai acabar verificando que isso daqui depois ele é exatamente igual ao próprio tensor A que a gente tinha. Então, resolvendo isso daqui, vou trocar tudo que é J por I. Então, eu vou ficar com A, KL, delta, esse J, troco por I, K, I, EL. E depois vou trocar tudo que é K por I. Ou I por K. Eu até prefiro trocar o I por K para ficar exatamente esses síntese que eu representei anteriormente. Então o que a gente tem? A, KL, vou trocar o I por K. I, K, I, L. Então como vocês podem observar, 1 vezes A, contraído simplesmente com A, nada mais é do que o próprio tensor A. Tudo bem? Isso é uma propriedade muito importante que a gente pode acabar utilizando ao longo de todo o nosso curso, tá? Que acaba surgindo em alguns raciocínios que a gente desenvolve, e para não ficar escrevendo uma notação mais poluída, a gente já entende que isso daqui é diretamente A. Isso daí é a mesma coisa que quando a gente multiplicava por uma matriz de identidade, tá? A ideia, o conceito é a mesma. Só por descargo de consciência, o que aconteceria se eu tivesse o A vezes o I? Isso é, os dois ao contrário. Então eu teria, vou escrever de novo com essa mesma notação aqui, A, KL e K. E EL, contração simples com delta IJ, EI e EJ. Como vocês já sabem, a gente vai fazer essa contração simples aqui, retornar um delta LI. Tá bom? O que a gente teria? Um AKL, delta IJ, que é esse delta aqui, e outro delta LI, EK e EJ. Opa, escrevi errado. Então, vamos resolver a troca inicial proveniente do nosso delta. O que a gente tem? Vou trocar todos os I's por J. A, KL, delta L, J, EK. Trocando o I por J, é o único lugar que ainda tinha um I era ali, EJ. Por fim, resolvendo a troca inicial do segundo delta, A, KL e K. Vou trocar o J por L e L. Então, como vocês puderam observar, isso daqui resulta a mesma coisa que A vezes 1, que é exatamente igual ao próprio A. Tá bom? Então, isso daqui é uma propriedade especial do nosso tensor de segunda ordem quando a gente está fazendo uma contração simples. Tá, e o que acontece quando a gente está fazendo a contração dupla com esse tensor de segunda ordem A? Pois bem, quando a gente faz a contração dupla, o que a gente vai ter? Delta IJ
EI, EJ, contração dupla com A, KL, EK e EL. Como vocês já sabem, a gente vai ter a contração dessas duas bases aqui, resultando em um delta JK. E das outras duas bases, a gente vai ter um delta IL. Então, resolvendo essa expressão aqui, a contração, o que a gente vai ter? Delta IJ, AKL, delta JK, delta IL. Vou resolver um delta por vez, para não complicar tudo. O que eu faço aqui? Vamos começar com esse daqui. Então, eu vou começar substituindo todos os Cis por Ls. Delta LJ, AKL, delta JK. Tá, o que eu vou fazer agora? Vamos resolver esse daqui. Eu vou substituir todos os J's por K. Então, delta LK, estou substituindo esse J por um K, AKL. E por fim, o último delta aqui que sobra na nossa expressão, o que a gente tem? Vou substituir todos os L's por K. Então, por final, eu fico com AKK. Esse valor aqui nada mais é do que um somatório de A11 mais A22 mais A33, tá bom? E esse valor, esse somatório aqui, a gente acaba chamando de traço de A, do tensor A, tá? Então, uma propriedade importante desse nosso tensor identidade contraído duplamente com um tensor genérico A é que esse valor retorna o traço do A, que nada mais é do que a soma dos termos que ficam na diagonal da matriz que forma o nosso tensor de segunda ordem A, tá bom? E obviamente, se eu fosse fazer a operação ao contrário, eu não vou fazer aqui para vocês, mas o A contraído duplamente com 1, que nem a gente já falou anteriormente, como são dois tensores de segunda ordem envolvidos num produto de contração de segunda ordem, isso daí retorna um escalar, esse valor é exatamente igual a 1 vezes A, que por consequência é o próprio traço do A, tá bom? Então essas duas expressões, essas duas consequências, aqui e aqui, elas acabam se tornando fundamental ao longo do nosso curso de mecânica de contínua, tá bom? Então, continuando, esse daqui é o tensor, é a identidade de segunda ordem, são propriedades da identidade de segunda ordem, que vocês já viram anteriormente esse tensor, especificamente falando. O que eu vou introduzir para vocês agora é o tensor identidade de quarta ordem. Então, ele não é mais um com dois risquinhos, a gente representa ele como sendo um com 4 risquinhos. Existem algumas propriedades especiais na álgebra tensorial que mais ou menos me impedem de eu fazer uma representação tão simples quanto a representação que eu tinha da identidade de segunda ordem. Então a identidade de quarta ordem ela retorna algumas características um pouco diferentes do que a identidade de segunda ordem retornava. Então eu vou fazer esse raciocínio aqui para vocês e mostrar o que acontece, tá? Então, primeiro, eu introduzi esses três tensores. Um tensor identidade de quarta ordem, definido dessa forma, é um delta IJKL, EI, EJ, EK e EL. Esse delta ele pode ser escrito, ele é escrito dessa forma, utilizando os nossos deltas em função das suas respectivas bases. Então, como vocês podem ver, aqui aparece IK, JL e aqui aparece IL, JK. É um tipo de simetria que existe nos tensores de quarta ordem, tá bom? Então esse daqui é um tensor, digamos assim, com uma simetria de quarta ordem. Eu não consigo fazer uma simetria perfeita, que nem eu faço numa matriz, que é um tensor de segunda ordem. Da quarta ordem, esse daqui é um dos tipos de simetria que eu posso ter e é o que eu utilizo para escrever a nossa identidade de quarta ordem. Definido o tensor de identidade de quarta ordem, eu defino mais dois tensores. Um B genérico de quarta ordem e um A genérico também de segunda ordem. E a ideia é eu mostrar para vocês o que acontece, qual é o resultado dessas duas propriedades aqui. Tudo certo? Então vamos lá. Primeiro, identidade de quarta ordem contraída com o A, que é o de segunda ordem. O que a gente vai ter? Delta IJKL, EI, EJ, EK e EL. Opa, EL. Contração dupla com A
Vou usar o mesmo índice que eu botei aqui, QR, EQ e R, tá bom? Resolvendo essa contração, que vocês já sabem, eu tenho contração desses dois índices, é um ΔLQ, e a contração do outro aqui é um ΔKR. Então a gente vai ter uma expressão que vai resultar em, vou escrever um pouquinho mais para o lado, delta, é um delta maiúsculo, tá? IJKL, delta de Kronecker, LQ, novamente esse delta, KR, e o restante das bases, EI, EJ. Então o que a gente vai fazer agora? A gente já pode resolver esses, faltou o A, desculpem gente, A, QR. Então agora a gente já pode resolver esses dois deltas que a gente tem aqui. O que vai retornar para a gente? Eu vou substituir os Qs por L. Então a gente vai ficar com delta IJKL, A, substituindo o Q por L, AL, e substituindo o R por K, AK. E J. Tá, mas não terminou tudo ainda, tá? O que a gente tem? A gente tem que substituir essa expressãozinha aqui para nossa identidade de quarta ordem. Como a gente fez anteriormente, eu vou escrever toda essa expressão multiplicando um termo e multiplicando o outro. Eu vou separar já essa soma na hora de escrever, simplesmente porque é mais fácil da gente trabalhar dessa forma, tá? Então eu vou botar 1 meio de delta IK, delta JL, A, L, K, EI, EJ, mais 1 meio de delta IL, delta JK, A, LK, EI, EJ. Então agora eu vou resolver, que nem eu fiz antes, os dois deltas de cada uma das expressões de cada vez, tá? Porque vai faltar espaço na folha. O que eu tenho? 1 meio de A, LK. Mas se eu vou substituir o L por J, então eu tenho um AJ, substituindo o K por I, AJI. EI, EJ. Mais, de novo, 1 meio de A. Como que eu vou substituir o A? Vou substituir o L agora por I e o K agora por J. EI, EJ. Então essa expressão aqui eu posso escrever como sendo 1 meio de A, JI, mais A, IJ, EI, EJ. Se vocês preferirem escrever isso daqui em termos de notação tensorial, tá? A gente pode escrever isso daqui utilizando aquelas propriedades de transposto. Isso é, essa expressão é igual a 1 meio de A transposto mais o próprio A. Então vocês observem quando eu fiz esse produto, aqui eu não tenho mais o A propriamente dito. Eu tenho o A transposto mais o A. Isso é, isso daqui é a parte simétrica do nosso tensor A. É a parte transposta, mas ele mesmo vai retornar um tensor simétrico na parte simétrica do nosso tensor A, tá bom? Então essa daqui é a nossa expressão, isso daqui é igual a essa expressão aqui. Então, como vocês podem observar, não é mais o próprio A, que nem eu estava dizendo anteriormente. Isso daí é uma consequência dessa simetria que a gente estava introduzindo aqui na identidade de quarta ordem, tá bom? Tá, e o que acontece agora se eu fizer uma multiplicação com uma contração dupla com um tensor de quarta ordem? Pois bem, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. 1 é um delta IJKL, EI, EJ, EK e L, contraído duplamente com B, MNAP, EM, EN, EO e EP. Não botei na mesma linha só porque faltou espaço, mas o certo seria eu ter escrito aqui do ladinho na mesma linha, tá?
Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Da mesma forma que a gente tinha anteriormente. Vamos contrair a última base do primeiro tensor com a primeira base do segundo tensor. Isso daqui vai retornar um delta LM. E depois contrair a penúltima base do primeiro tensor com a segunda base do segundo tensor, que vai retornar para nós um delta KN. Tá bom? Então, reescrevendo isso daqui, essa expressão, o que a gente vai ter? Delta IJKL, BMNOP, delta LM, delta KN, EI, EJ, EO e EP. Tudo certo? Então a gente vai resolver esses dois deltas. De novo, vou resolver os dois simultaneamente, na mesma linha. Eu aconselho vocês a fazer separado, eu só vou fazer simultaneamente para vocês, para poupar um pouco de espaço. O que a gente tem? Delta IJKL, B. Eu vou trocar o M por L e vou trocar o N por K. O, P, EI, EJ, EO e EP. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a definição do nosso delta do tensor de identidade de quarta ordem para conseguir reescrever ou continuar fazendo operações sobre essa expressão. O que a gente tinha? Vou escrever aqui em vermelho para a gente. Delta IJKL é igual a 1 meio de delta IK delta JL mais delta IL delta JK. Essa daqui é a nossa definição desse delta. Então eu vou fazer essa substituição de novo. Eu vou separar já esses termos da nossa soma aqui. Então o que a gente vai ter? 1 meio de delta IK delta JL B LKOP EI EJ EO e EP mais 1 meio de delta IL delta JK DLKP EI EJ EO e EP. Tá bom? Então a ideia agora é resolver essas duas expressões. Aqui, é uma expressão única, desculpem, tem uma soma, né? Então o que a gente vai ter? 1 meio de B. Eu vou substituir o L por J. Vou substituir o K por I. E aqui fica OP, EI, EJ, EO e EP. Mais 1 meio de B. Vou substituir o L por I. O K por J. O OP não tem nada sobre eles. EI, EJ, EO e EP. De novo, como fica nosso resultado final, posso escrever como sendo 1 meio de BJIOP mais BIJOP EI, EJ, EO e EP. Como eu falei anteriormente, isso daqui é um tipo de simetria que existe nos tensores de quarta ordem. Eu não posso mais representar ele como sendo um transposto, porque a ideia de transposto faz referência a matrizes. Então isso daqui é um tipo de simetria que existe nos tensores de quarta ordem. Eu não posso necessariamente mais escrever isso daqui como uma forma tensorial que nem eu estava escrevendo anteriormente. Tá? O que acontece? O que é importante a gente entender? Tá? Mais à frente no curso, na segunda ou terceira área da mecânica de contínuo, quando vocês forem ver ali no PPGEC, o que a gente vai ver? Existem alguns tensores, tanto de segunda quanto quarta ordem, que eles são simétricos. Tá? Quando esses tensores simétricos forem aplicados sobre... quando a gente aplicar essas propriedades que a gente viu agora sobre esses tensores simétricos, por exemplo, vou pegar a identidade de quarta ordem, em vez de um tensor simétrico, por exemplo, sigma. Tá?
Quando eu for fazer essa operação, o que ela vai retornar para a gente? Esse sigma é simétrico, então ela vai retornar 1/2 de sigma transposto mais sigma. Essa daqui é a expressão que ele vai retornar para a gente, tá? Só que o que a gente viu? Se esse sigma é simétrico, o transposto é igual ao próprio tensor, então isso daqui é igual a 1/2 de sigma mais sigma, que nada mais é do que o próprio tensor sigma. Só que isso daí só acontece se sigma for simétrico, tá bom? E a mesma coisa vai acontecer quando eu estiver fazendo o 1 vezes um tensor de quarta ordem simétrico. Vamos chamar, por exemplo, de C. Se eu for fazer essa expressão, por caso de C simétrico, o que a gente vai ter como resultado? 1/2 de C JIOP mais C IJOP e EJ EO e EP. Como eu falei para vocês anteriormente, isso daqui é um tipo de simetria que a gente tem nos tensores de quarta ordem. Como vocês vão ver mais à frente, quando eu for fazer essa conta aqui para o caso do C ser simétrico, a gente vai acabar retornando que isso daqui nada mais é do que o próprio C, no caso de C simétrico. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.